Agora chegou a hora de colocarmos em prática tudo que foi lhe ensinado na primeira e na segunda aula. E nessa terceira aula eu vou dar algumas dicas também que são extremamente importantes para que vocês consigam bater essa meta de R$ 10.000 de faturamento com o mercado de opções. Então, fica comigo até o final, porque vai ser muito importante essa aula, onde a gente vai colocar tudo isso em prática. Na aula 1, a gente falou sobre o pós-trade. Na aula 2, a gente falou sobre o pré-trade. E nessa aula, vamos falar sobre o durante o trade. Tudo que você vai fazer lá no gráfico. Como aqui a gente não fica tratando de enrolação, a única coisa que eu quero pedir para que vocês façam é deixar o like nesse vídeo, porque a gente está fazendo com muito carinho para todos vocês aqui, de forma 100% gratuita, a nível de custo, tá? Muitas pessoas te cobrariam horrores por essa aula que vocês estão assistindo nesse exato momento. E também gostaria de pedir para que vocês deixem o seu comentário e se inscrevam embaixo no canal. Agora, sem mais enrolação, vamos para o nosso vídeo. Primeira coisa que a gente vai liberar logo de cara para todos vocês que estão aí é a nossa planilha Buda Trader. Essa planilha é uma planilha de gestão financeira. Lembre-se, a gente precisa de 3 pilares para que vocês possam ser, né, consistentes dentro do mercado, que é o que vai te fazer você conseguir esse faturamento de R$ 10.000, que é simplesmente gestão emocional, gestão financeira e uma boa estratégia estabelecida para vocês operarem no mercado. Lembrando, a gestão financeira ela é utilizada durante o trade, certo? E a gestão emocional ela é adquirida a favor do momento que você está ali operando, certo? Então, na medida que você vai operando, você consegue manter uma boa gestão emocional a depender das suas ações. E a sua primeira ação será você conseguir catalogar todo o seu trade para que você saiba o que você vai fazer na hora que você efetuar suas operações. Então, as primeiras coisas que a gente tem que colocar dentro da nossa gestão financeira aqui, ó, vocês estão vendo nessa parte aqui, vocês vão baixar, logicamente, essa planilha. É uma planilha que é um 2 em 1, que eu já vou explicar, que a gente também vai ter juros compostos e metas batidas e tudo mais que a gente vai colocar dentro dessa planilha, beleza? Mas o primeiro passo é a gente construir a nossa gestão financeira, porque a partir dessa gestão financeira, a gente consegue obter uma boa gestão emocional. E também a gente precisa de uma boa estratégia para que a gente tenha uma boa gestão emocional. Então, tudo isso, um pilar está interligado com o outro. E você faltar com qualquer um deles vai ser fatal na hora de você efetuar suas operações. Então vamos lá. Primeira coisa, a nossa banca. Aqui nesse exemplo que a gente vai estar dando, eu vou estar operando na corretora Bulex e eu vou estar utilizando uma banca de R$ 250. A gente pode definir o nosso stop loss também. Como que vocês fazem para poder definir um bom stop loss? A gente simplesmente vai trabalhar em cima da nossa meta, tá? Então, se você vir aqui em juros e metas, vocês vão ver que a gente tem uma outra planilha, tá? Onde a gente vai dizer o nosso investimento aqui novamente, que é de R$ 250. Você pode observar que está em dólar aqui o símbolo, mas ignora, só ignorar o R cifrão e só entender que isso daqui é R$ 250, tá? E o retorno que é indicado dentro do gerenciamento que vocês vão ter mensalmente é entre 3% a 5%, certo? Então a gente botou aqui o mínimo, que seria de 3%, para que a gente pudesse trabalhar com essa banca, tá? Então isso significa que a gente vai estar buscando um lucro por dia aqui, ó, dentro dessa banca de R$ 7,50. Obviamente no primeiro dia, porque essa planilha ela é focada em juros compostos. Então, por exemplo, no primeiro dia a gente está trabalhando com 3% de uma banca de R$ 250. Então, o valor que a gente vai estar trabalhando com esses 3% é de aproximadamente R$ 7,50, certo? Para que vocês consigam ali o acumulado de R$ 257, caso vocês estejam começando com a mesma banca que eu. Se você estiver começando com uma banca diferente de R$ 100, R$ 60, você vai simplesmente definir nessa abazinha aqui, ok? Então, simplesmente a gente definiu R$ 250 com 3% de retorno por dia, que é o que eu espero. Então a gente está trabalhando com a meta no primeiro dia de R$ 7,50. Após conseguir atingir essa meta, a gente vai para o nosso segundo dia e a gente já vai ter o nosso resultado que a gente vai ter aqui, ó, R$ 7,73. Ó, vale lembrar, certo, que esse R$ 7,73 é a sua meta diária, tá? Se você conseguir atingir essa meta, você vai ter um acumulado de R$ 265 e a gente vai calcular
3% de R$ 265 novamente. E assim fazendo juros composto dia após dia, tá? Aqui dentro do nosso controle financeiro, a gente vai simplesmente definir o resultado que a gente teve, a quantidade de entradas que a gente teve, se ela foi a quantidade de vitórias e LOIs que a gente teve dentro do mercado e o nosso resultado. E aqui a gente vai ter todo o controle das nossas operações. Então vamos botar um exemplo. Vamos falar que no nosso primeiro dia foi a segunda-feira, início do mês, tá? Aí a gente teve um resultado de aproximadamente R$ 7,50, que a gente conseguiu, por exemplo, com 4 entradas. A única coisa que vocês vão ter que definir no seu gerenciamento é a quantidade de entradas que você vai dar no seu dia, sendo que o indicado é que vocês utilizem entre 4, tá? Entre 4, 3 entradas, tá? Não precisa você se excederem bastante nas entradas. Então, entre 4 e 3 entradas tá perfeito, principalmente se você está começando. Porém, tem muitas corretoras que, por exemplo, se eu for trabalhar com esse valor que eu tô mostrando aqui para vocês, né, de R$ 7,50, tem muitas corretoras que não vai te permitir você abrir muitas entradas com essa limitação de valor que você tem no dia. Por exemplo, aqui na corretora Bulex, a gente tem um mínimo que é aceitável de R$ 2,00. Então aí sim a gente conseguiria abrir até 4 entradas, porque daria um total de R$ 8,00, né? Que seria a nossa meta. Lembrando, a nossa meta do dia não significa que ela vai ser uma meta fixa, porque o que a gente tem de fixo já é a nossa quantidade de entrada, tá? A nossa meta, a gente sabe que o nosso lucro do dia, que é o 7,50, é o mínimo aceitável de 3%, que a gente vai trabalhar com stop, a mesma coisa. Então, se a gente voltar aqui na nossa planilha, a gente pode colocar aqui, ó, que o nosso stop loss é de 3%. Então, a gente colocaria aqui, ó, R$ 7,50. Certo? E aí você vai botar aqui, ó, pô, dei 4 entradas. Qual foi a estratégia predominante? Foi a Fibonacci. Quantas dessas operações foram vitórias? Vamos botar aqui uma situação que a gente ficou 3/1. Qual foi o resultado que você teve? Ah, Buda, eu consegui bater ali a nossa meta de R$ 7,50. Então a gente já vai ter aqui, né, o controle da nossa operação, ó. Total de operação foi 4, total de win foi aproximadamente 3, total de loss a gente teve 1, e cada medida que você for botando aqui, ó, hoje eu dei 3 entradas, utilizei a Fibonacci novamente, você já bota o F, já vai ali automático, né? A gente bota aqui um resultado de 2/1, sendo que a gente ficou aqui com R$ 10,00 de meta, por exemplo. Podemos botar aqui R$ 10,00 de meta. Beleza? Então, ele já vai calculando aqui a quantidade de operações que você teve. Isso daqui é importante para quê? Porque no final das suas operações, das suas alavancagens, etc., que você estiver fazendo, né, você vai simplesmente ter uma referência de como foi o seu trade. Ou seja, você tem um controle sobre as suas operações e o controle sobre a sua gestão financeira. Vale lembrar que aqui em resultado, você pode observar que tem resultado por cento, tá? E esse resultado aqui, ele vai ficar recalculando quantos porcentos que você fez na banca no dia e quantos porcentos totais você fez. Aqui no exato momento que a gente está botando aqui, não está aparecendo, mas a gente vai dar uma atualizada na planilha e vocês já vão receber da forma que deve ser, tá? Então aqui em juros e metas você pode observar que se a gente conseguir aplicar esse gerenciamento e atingir os 3% todos os dias, ó, dentro de 30 dias, você tá vendo aqui, ó, 30 dias, tá? A gente teria um resultado de R$ 606. Então, em 30 dias, a gente já conseguiria pegar uma banca aqui de R$ 250 e transformar ela em R$ 606. Vale lembrar, tá? Esse resultado aqui, ele só vai vir se você acertar todos os dias esse resultado de 3% por dia, tá? Eu vejo o trader aí que é iniciante, se achando iniciante, né? Fazendo 30%, 40%, 50% da sua banca por dia e acha que tá fazendo pouco. Na realidade, não. A sua banca que é pequena e você não tá aplicando juros compostos. Você não tem ali catalogado todo o seu trade. Você faz o seu trade de forma aleatória todos os dias. Aqui não. Aqui você tem um script, você sabe o quanto que você vai ganhar e o quanto que você vai perder a partir de qualquer decisão que você tome no mercado. Dentro de 60 dias, você já teria
R$ 1.430. Mas vale lembrar uma coisa, isso trabalhando com investimento fixo de R$ 250 e um retorno de 3% baseado nesse valor. Lembra quando eu falei para vocês nas aulas anteriores que vocês precisam estar fazendo aporte? Se eu estou botando 250 hoje, isso significa que próximo mês eu vou ter novamente 250. Por quê? Porque dinheiro faz dinheiro. A meta é você aumentar a sua banca para que você tenha cada vez mais margem de se expor, e daí sim você conseguir cada vez mais estar buscando uma evolução sobre esse capital e você rentabilizando esse capital aos poucos, trabalhando com 3% ou 5% de meta. Essa é a maneira correta de se trabalhar nesse mercado. Quando te passaram aqui no canal do YouTube a maneira que você deve operar, os caras não tá nem aí para esse tipo de coisa, só vai mandar você operar à torta e direita, então você vai acabar tratando esse mercado como se fosse um jogo, e isso é totalmente equivocado e errado. Quando vocês forem aplicar dessa maneira, com certeza o resultado não vai poder ser outro, além da derrota. Então, pega a visão do que eu tô te falando, segue direitinho que você vai conseguir passar de ano. Por quê? Porque o seu investimento mensal é de R$ 250. Se o seu for 100, você tem que colocar aqui, tá? Se o seu for 50, você tem que colocar aqui, independente, foi explicado na aula passada. Mas imaginamos que o meu é R$ 250. Isso significa que depois desses 30 dias aqui, a gente já vai colocar aqui, ó, poxa, eu tinha uma banca de R$ 250, agora eu tenho uma banca de R$ 500, certo? Agora com a banca de R$ 500, o negócio já muda de figura novamente, a gente já vai para mais uns 30 dias, né, de operações, e a gente vai ter em torno ali de aproximadamente 1.213 trabalhando com a banca de R$ 500, tá? No próximo mês. Lembrando que tudo isso vai ser resetado todos os meses, ó. Tanto aqui a quantidade de operações que vocês fizerem vão ser resetado, tá? Quanto nos nossos juros compostos e metas. A gente sempre vai estar trabalhando dessa forma. Se vocês conseguirem bater, se vocês conseguissem, né, bater toda essa meta financeira aqui, ó, de 3% ao dia, e vocês conseguirem também atingir, né, o investimento necessário mensal a partir da quantidade de banca que você está colocando, pode ter certeza, se for trabalhar com valores de menores, assim como eu estou falando, R$100, R$250, pode ter certeza que dentro de aproximadamente 6 meses a 8 meses, você vai ter R$10 mil de faturamento dentro da sua banca para vocês operarem, e daí sim, vocês cada vez mais conquistarem novos espaços. Então, pega a visão em tudo que eu tô te passando. Eu tô passando todo o script de tudo que você vai ter que fazer para conseguir esse gerenciamento. E agora vamos para a parte que não é menos importante, que é simplesmente falar sobre a nossa estratégia, a estratégia que vamos utilizar. A gente tem alguns passos que a gente precisa trilhar. Esse daqui é o nosso passo 1, que se chama Trading System. O nosso segundo passo é a estratégia vencedora. Agora que você já tem o nosso Trading System em mãos, né, que é todo esse gerenciamento, tudo isso daqui que você vai utilizar, agora vamos falar sobre a estratégia. Valeu? Em 6 de março teremos o lançamento do Plano Perfeito, com um preço super acessível e com a didática incrível, mostrando todos os passos que eu estou trilhando para poder fazer 20 milhões esse ano de 2024. Tudo isso vai ser passado para vocês. Então, se vocês quiserem fazer parte do Plano Perfeito e receber todas essas ferramentas para poder faturar ainda esse ano, entre no nosso grupo de espera. Quando o trader iniciante chega nessa fase, que é a fase de aplicar a estratégia, aprender estratégias, geralmente eles se perdem. É exatamente por isso que no YouTube está infestado de traders falando sobre uma estratégia mirabolante nova, a estratégia vencedora, a estratégia perdedora, a estratégia com 90% de assertividade. Você consome cada uma dessas estratégias cada vez mais e vai aplicando todas elas e no final o resultado é o mesmo. No médio e longo prazo, sempre você ficará com a derrota. Prejuízo financeiro. Não vale a pena vocês aplicarem as estratégias dessa maneira. É lógico, é essencial você saber todas as estratégias, principalmente tratando-se de análise técnica gráfica, mas nem tudo lhe convém. Isso não significa que você precisa aplicar todas elas, certo? Então a gente vai ensinar aqui uma estratégia principal, onde eu acredito que tem diversos fatores importantes para que vocês apliquem no seu dia a dia, que é simplesmente a estratégia de Fibonacci. A gente está tratando-se de uma estratégia que a gente opera movimento de fluxo no mercado, onde a gente está trabalhando a favor sempre das tendências desse ativo. A gente também, dentro dessa estratégia, a gente tem pontos de inflexão,
pontos que estão extremamente importantes para a gente tomar uma decisão de compra ou de venda. E é uma estratégia também muito simplificada, principalmente para as pessoas que são iniciantes utilizarem e obter, sim, uma boa assertividade. Então, vamos para a tela do nosso gráfico aqui, aonde eu vou explicar para vocês como vocês vão utilizar. Mas voltando aqui na aba de controle financeiro, você observe que eu botei uma aba chamada Estratégia Predominante. Qual é a análise que você vai fazer no final de todos os meses? Se você está aplicando outras estratégias quando você estava operando, você vai colocar aqui, tá? Seja justo, porque isso daqui é a sua análise pessoal. No final, você vai observar qual dia eu tive melhor assertividade com determinada estratégia. Eu aqui vou ensinar para vocês a estratégia de Fibonacci, então vamos lá. Primeiramente, vocês têm que saber que o mercado ele se movimenta a partir de tendências, certo? E essas tendências, elas estão formando o tempo todo aqui dentro do ativo, tá? Que a gente escolheu para operar, que é os nossos paredados de moeda, tratando-se do mercado de opções. Lembrando, aqui agora eu não vou fazer operações, eu vou fazer o meu depósito tranquilamente, mostrar para vocês como deposita, mas eu não vou fazer operações porque a gente está simplesmente no mercado de OTC. Assim que abrir o mercado formal, eu posso estar fazendo operações e mostrando para vocês os meus resultados a partir dessa operação, mas eu não opero no mercado de OTC e eu não indico vocês operarem também. Ah, Buda, você já operou? Já operei, mas não significa que eu vou trabalhar constantemente com esse mercado, certo? Mas vamos utilizar ele como base para que a gente possa estar fazendo a nossa análise. Então, digamos, você escolheu aqui o seu ativo e a gente tem uma ferramenta chamada Fibonacci Lines aqui dentro da corretora, como vocês estão vendo. A gente tem as seguintes regiões: 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. Lembrando, se você gostar e aprovar essa estratégia, a gente tem uma aula muito complexa e completa aqui no meu canal do YouTube, que eu vou estar deixando no card nesse exato momento. Aqui eu vou passar por cima assim do conteúdo, fazendo, obviamente, que vocês entendam e já apliquem essa estratégia a partir desse vídeo. Então vamos embora. Primeira coisa, vocês têm que saber que o mercado se movimenta a partir de tendência, a gente tem diversos pontos de inflexões e esses pontos eles são encontrados através da nossa Fibonacci. Qual e aonde é o momento para eu estar traçando essa Fibonacci? Então olha só, se vocês forem observar, ó, nesse ativo aqui, por exemplo, a gente pode ver que a predominância é de queda. Então a gente está em tendência de queda. Você pode observar que ele está obedecendo topos e fundos descendentes, sempre construindo topos e fundos menores do que o outro. O que isso significa? Que a gente está em tendência de queda e o nosso ponto de impulsão ele vem a partir de uma queda. Então vamos imaginar que a gente estava nessa situação aqui, ó, onde esse topo aqui, ó, estava se formando, ó, o mercado estava trabalhando aqui, ó. Então o que o mercado fez a partir desse momento? Ó, vamos analisar. Ele projetou numa queda, logo em seguida ele deu uma corrigida. Essa corrigida, tropa, ela foi de aproximadamente quase 78%. Então, ou seja, isso daqui já não é um ponto interessante para você trabalhar com a sua Fibonacci, porque você observa, está muito perto do topo, onde seria o nosso possível rompimento. E logo depois disso, o mercado deu uma outra queda. Observe agora, deu uma outra queda, continuou na queda, e agora ele construiu uma correção. Só que essa correção a gente já está tratando ali de 61,8%, certo? 61% de correção. Então aqui a gente já vê um cenário interessante para a gente efetuar nossas operações. Até esse presente momento a gente não efetuaria a operação, porque a gente tem que identificar se o mercado está de fato obedecendo a nossa Fibonacci ou não. Como assim obedecendo, Sniper? Se eles estão seguindo as ordens que a gente precisa para que a gente possa operar com a nossa Fibonacci. E esse daqui foi o primeiro gatilho. A partir do momento que ele respeita 61%, né, de correção. Como a gente pode saber disso? Se a gente está tratando de um mercado impulsionador de venda, ou seja, de queda, a gente sempre vai traçar a nossa Fibonacci a partir do ponto de topo anterior até o fundo mais presente. Então, se você pega aqui, ó, a nossa ferramenta de Fibonacci Lines e a gente puxa desse topo até esse fundo, você vai observar exatamente um ponto de inflexão chamado 61,8, que é o 61% dessa Fibonacci. Então você pode observar que a Fibonacci eu estudei muito bem, já está no olho aqui que a gente fez exatamente, descobriu exatamente onde está o ponto de 61,8 ali, de 61%.
E agora, nesse exato momento, a gente teve uma nova projeção. A partir dessa projeção, é a projeção que você vai efetuar a sua operação, certo? Você iria observar essa queda e você iria simplesmente traçar aqui a sua possível Fibonacci. Lembrando, Fibonacci de queda você traça no topo até a parte do fundo. E você pode observar que novamente ele repete a mesma região. Tudo bem que a gente não está trabalhando, né, com o mesmo tanto de projeção e impulsão que a gente teve nessa pernada anterior de queda. A gente tem uma pernada muito maior nesse exemplo, só que sua correção ela teve o mesmo nível da correção passada. Mas como isso é possível? Porque isso é tratando-se de nível, tá? Então a gente teve 60% de correção aproximadamente neste ativo, né, a partir dessa queda que vocês estão vendo, dessa pernada de impulsão. O que essa projeção de Fibonacci ela faz? Ela simplesmente calcula o quanto de projeção a gente teve dentro dessa pernada e nos dá os resultados projetando o futuro com pontos de inflexão da onde seria 50%, 38%, 23% e 61%. Sendo que os pontos mais importantes que a gente pode estar aplicando a nossa Fibonacci é o ponto de 38%, 50% e 61%. Então, é basicamente isso. Efetuaríamos uma operação dentro da nossa região de 61,8, lembrando-se sempre de colocar o tempo de expiração baseado na volatilidade que você está analisando aquele ativo naquele momento. E depois dessa vitória que a gente teria, a gente poderia observar uma nova projeção dentro desse mesmo ativo que a gente está analisando, tá? Até aqui, ó, certo? Uma nova projeção. Essa projeção a gente já tá vendo aproximadamente 38%, tá? De correção. Então, se a gente pegar a nossa Fibonacci, tá? A gente pegar a nossa Fibonacci aqui, ó, deixa eu excluir essa daqui. A gente pega uma nova Fibonacci, ó, e colocamos toda essa projeção aqui. Você pode observar que 38% certinho a gente teria a nossa vitória. A partir desse momento, o mercado observou que tem bastante vendedores e começaram a vender esse ativo e você pode observar que ficou abaixo da nossa região de 38%. E mais uma vez, no olho, a gente acertou esse nível, tá, de Fibonacci. Ok, rapaziada? É muito simples, é muito fácil e muito eficaz. Você trabalha com as movimentações do mercado e você trabalha a favor dos grandes tubarões, mesmo sendo um sardinha.